E aí, bora desvendar um dos temas que mais assustam na hora da prova: decadência tributária. Se esse nome já causou aquele calafrio, pode ficar tranquilo. A ideia hoje é transformar esse bicho de 7 cabeças em um assunto dominado. No final, a confusão vai ter acabado, prometo. E vamos direto na ferida, né? A grande dúvida é sempre a mesma: é decadência ou prescrição? Esses dois conceitos parecem aqueles irmãos gêmeos que tentam nos confundir. Mas saber quem é o pulo do gato para garantir uns pontos que fazem toda a diferença. Então, vamos resolver isso de uma vez por todas. Para a gente não se perder no caminho, tá aqui o nosso mapa. Primeiro a gente entende o que é decadência. Depois, vemos as duas formas de contar o prazo. Aí a gente parte para o confronto direto com a prescrição e, por fim, montamos a linha do tempo completa. Tudo organizado. Vamos nessa? Então, começando pelo começo. Afinal, o que é essa tal de decadência? Antes de sair decorando o prazo e artigo de lei, a gente precisa afirmar bem esse conceito. Ele é a base para entender todo o resto. Pensa assim, o governo precisa oficializar que alguém deve um imposto. Esse ato de oficializar a dívida se chama lançamento. A decadência, de forma bem simples, é quando o governo perde o direito de fazer isso porque, basicamente, dormiu no ponto. O tempo passou e a chance de agir foi para o espaço. E qual é o tempo dessa soneca? 5 anos. Grava bem esse número. Esse é o prazo que o fisco tem para fazer o tal do lançamento. Se não fizer nesses 5 anos, já era. O direito dele simplesmente caduca, ele decai. E as consequências disso? São pesadas para o fisco. Quando a decadência acontece, é game over. O crédito tributário é extinto. Legalmente, é como se aquela dívida nunca tivesse existido. O fisco não pode mais criar o crédito e, obviamente, não pode mais cobrar nada. Beleza, a gente já sabe que são 5 anos, mas a pergunta de ouro é 5 anos contados a partir de quando? Essa é a chave. Vamos ver primeiro a regra geral, que está lá no famoso artigo 173, inciso 1º do CTN. E aqui está o grande segredo da regra geral. Presta atenção. O cronômetro não começa a rodar no dia em que o imposto deveria ter sido pago. Não, a contagem só se inicia no dia 1º de janeiro do ano seguinte. É como se a lei desse uma colher de chá, um fôlego para o fisco se organizar antes de o prazo começar a correr de verdade. Para ficar mais claro, vamos colocar numa linha do tempo. Imagina que o fato gerador aconteceu lá em outubro de 2020. O fisco poderia até lançar o tributo naquele ano, mas o prazo da decadência, esse só começa a contar em 1º de janeiro de 2021 e vai até o último segundo de 2025. Visualizar assim ajuda a nunca mais esquecer. Certo, regra geral dominada, agora vamos para onde as bancas adoram aprontar: a exceção. Essa é a regra que está lá no artigo 150, parágrafo 4º. É aqui que o examinador testa quem realmente estudou. O ponto-chave aqui é o seguinte: essa regra não vale para tudo. Ela tem nome e sobrenome. Ela só se aplica em casos bem específicos, quando duas coisas acontecem. Primeiro, o tributo daquele tipo que a própria pessoa calcula e paga, sabe, como ICMS. E segundo, a pessoa tem que ter pago alguma coisa, mesmo que tenha sido um valor menor do que o real. E aí, meu amigo, a história vira de cabeça para baixo. Lembra daquela colher de chá até o ano seguinte? Pois é, aqui ela não existe. Se o contribuinte agiu e pagou uma parte, o prazo de 5 anos para o fisco conferir e lançar a diferença começa na hora, no dia exato do fato gerador. Acabou a moleza. Olha a diferença nesse exemplo. Fato gerador no dia 15 de outubro de 2020. No mesmo instante, o cronômetro começa a correr contra o fisco. Ele vai ter até o dia 14 de outubro de 2025 para cobrar a diferença. Ou seja, a atitude do contribuinte de pagar um pouco que seja já antecipa o início de tudo. Agora, atenção máxima aqui. Essa é a pegadinha de concurso nível hard. E se nesse mesmo tipo de tributo a pessoa simplesmente some? Não declara nada, não paga nada, finge que nada aconteceu. O que acontece? Aí, a gente esquece a regra da exceção. A jurisprudência dos tribunais superiores é unânime. Se a omissão for total, a gente volta para a regra geral. O prazo só começa no ano seguinte. Anote isso aí. Muito bem, já entendemos a decadência e como contar o prazo dela. Agora vamos para o grande confronto, a briga do século do direito tributário. Vamos botar decadência e prescrição lado a lado para nunca mais ter dúvida. Esse quadro aqui resume tudo. A diferença principal está no verbo. Na decadência, o que o fisco perde é o direito de lançar, de criar, de formalizar a dívida. Isso acontece antes do lançamento. Já na prescrição, o lançamento já foi feito, a dívida já existe.
O que se perde é o direito de cobrar essa dívida na justiça. A prescrição acontece depois. Uma é sobre lançar, a outra sobre cobrar. Uma é antes, a outra depois. Simples assim. E para amarrar tudo e fechar com chave de ouro, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada na jornada completa do nascimento à morte do crédito tributário para ver onde cada um se encaixa perfeitamente. A história é sempre essa. Olha só. Primeiro, acontece o fato gerador. A partir daí, abre uma janela de 5 anos para o fisco agir. Essa janela é o prazo da decadência. Se o fisco for esperto e fizer o lançamento nesse tempo, beleza, o crédito tributário nasce. A partir do momento que esse crédito é definitivo, começa a correr um outro prazo de 5 anos, que é da prescrição, para o fisco poder entrar com a ação de cobrança. Viu? Fica bem claro onde cada um atua. E para a gente terminar, um desafio final, daqueles de prova oral. Pensa comigo, o contribuinte declarou o ICMS, mas não pagou. A pergunta é, quando começa o prazo decadencial? E a resposta é a maior pegadinha de todas, não começa. Sabe por quê? Porque a própria declaração entregue pelo contribuinte já constitui o crédito tributário. O fisco não precisa mais lançar nada. E se não tem mais direito de lançar, não tem como falar em decadência. A discussão aqui já pula direto para a prescrição. Quem entende isso de verdade, zerou o assunto.